Bem-vindo! Querido, tudo bem? Que prazer tê-lo aqui. Eu estava com saudades, também. Embora a gente tenha aí nossos programas, né? Quando a gente sai aí, porque eu ganhei amigos muito queridos, você e doutora Érica. Quando a gente está aqui, eu acho que é uma oportunidade de aprender tanto, porque o doutor Domingos estuda muito. Ele é um médico completo nesse sentido e ele passa a informação muito bem. Não é à toa que você está no vídeo, não é à toa que você vem com uma explicação muito legal. Quando a gente pensou nessa pauta, quando a Camila me passou a pré-pauta, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que as pessoas cada vez mais precisam estar engajadas e bem informadas quando o assunto são as mamas, quando o assunto é a saúde feminina, né? Sem sombra de dúvidas, Carol. É um assunto extremamente importante e cada vez mais as mulheres estão tendo lesões de mama mais cedo. Então, antigamente, quando a gente achava que nódulos de mama ou mesmo um câncer de mama eram coisas de mulheres de uma idade mais avançada, o nosso cenário mudou. Nosso cenário mudou. Hoje as meninas, a partir do momento que elas menstruam, elas já têm que começar a conhecer a própria mama. Tá. Porque elas podem, obviamente, não desenvolver um câncer, mas elas podem ter, como a gente vai falar aqui, um nódulo, um cisto. E isso pode ou não acarretar alguns problemas. Então é importante ela conhecer, é importante ela acompanhar com o ginecologista. Você tem dados e uma informação por que hoje os problemas estão surgindo mais cedo? Porque antigamente as pessoas não pegavam esses problemas e até morriam antes, não tinham essa medicina avançada que a gente tem hoje, ou porque de fato tem alguns fatores dessa vida moderna que estão alterando tudo isso? As duas coisas. Primeiro que com o avanço da medicina, a gente começa a detectar as patologias mais cedo. Então o avanço da tecnologia médica ajudou muito nisso. E por outro lado, os hábitos de vida mudaram muito. Tá. A alimentação, o consumo de substâncias que geram uma série de problemas, deficiências de algumas outras substâncias que a gente vai falar aqui, como por exemplo nos cistos mamários, o que gera um cisto mamário. Então, hoje a vida moderna, a mulher moderna, antigamente ela ficava mais em casa cuidando dos filhos, hoje ela trabalha, tem uma vida ativa, muitas vezes não consegue ter uma alimentação saudável, parar para almoçar, às vezes come um lanche, um fast food, alguma coisa. Então tudo isso interferiu, obviamente, nessa nossa perspectiva. Isso é um cenário real, né? É um cenário real, sem dúvida. Né? A Glaucia mesmo, nossa diretora, antes de passar o programa, estava lá comendo negócio, eu falei, não, isso é chocolate, come não. Aí ela, não é não, mas foi lá e falou, ai Carol, nem sei o que é também essa hora, você entendeu? Te emenda uma coisa na outra e quando a gente vai ver, você tem que cumprir, você tem seu horário, você tem, né, cada um com a sua rotina e tal. Então eu acho que isso também já dá um estresse para a mulher. Então vamos manter a calma e vamos entender e vamos conhecer aqui esses tipos de nódulo. Por onde você quer começar? Qual que você quer destacar primeiro? Bom, acho que para início a gente poderia começar falando do autoexame. Tá bom. Que é super importante, toda mulher deve fazer a partir da primeira menstruação. Tá. Pelo menos uma vez ao mês, naquela semaninha logo depois da menstruação. É extremamente importante, não para ela detectar ou fazer um diagnóstico, não é esse o intuito. É que ela conheça a arquitetura da mama dela. Tá. Então ela vai palpar a primeira vez junto com o ginecologista. O ginecologista vai ensinar e vai falar para ela, olha, a sua mama aqui, tá vendo que é um pouquinho mais durinha? Isso é normal, é uma fibrose do tecido, não é nenhum problema. Aqui tá mais molinho. Ele vai falar para ela que aquilo é o normal da mama dela. Tá. E se caso ela note alguma coisa de diferente, aí sim ela vai procurar o médico antes daquelas consultas anuais. Tá, legal. É super importante. Quer fazer pra gente? Vamos mostrar. Aqui tem uma mama para mostrar. Sempre a palpação, a mão contralateral à mama, você vai colocar uma mão atrás. Desculpa, a mão da mama você vai colocar atrás. Tá. E com a mão contralateral você vai palpar. Então aqui eu vou segurar, não vou colocar a mão atrás, porque senão eu não vou conseguir palpar. Mas primeiro ponto, você palpa a mama com a mão espalmada. Vai palpar toda a mama para tentar sentir se tem algum caroço mais grosseiro, alguma coisa mais exuberante na mama. Acabou de palpar dessa forma, você vai dedilhar a mama, como se fosse tocando piano. Dedilhar literalmente toda a volta da mama, em todos os quadrantes. Um ponto muito importante, não esquecer a região do mamilo, da areola e do mamilo, onde você também deve palpar. E uma coisa que muitas mulheres esquecem, Carol, a região da axila. A região da axila tem tecido mamário, tem câncer de mama que ocorre na região da axila. É verdade. Então é importante essa palpação desse tecido da axila. E no final, obviamente de uma forma bem leve, que não machuque, fazer uma pequena expressão deste mamilo. Tá. Porque muitos cânceres de mama são acompanhados de secreção pelo mamilo. Às vezes uma secreção branca, às vezes transparente, às vezes sanguinolenta, uma cor de sangue, amarelada, esverdeada. Cada uma pode significar uma coisa. Às vezes pode ser só um distúrbio hormonal, às vezes pode ser realmente relacionado a um câncer de mama. Então, as fases da palpação: mão espalmada, dedilhando a mama,
Não esquecer da axila e fazer a expressão do mamilo. Perfeito. Não demora 2 minutinhos ali no banho, é super simples, super tranquilo. No banho é o ideal, né? No banho, bem mais tranquilo, a mulher já está mais relaxada, já está sem roupa, já está muitas vezes pronta para dormir. É o horário ideal para estar fazendo isso. Você sabe que você comentando aí desse lance dessa secreção, um dia eu até me assustei, porque eu já não amamentava o João há um tempo, e ainda tinha leite, então pode ser leite também depois de um tempão. Pode. Aí você dosa muitas vezes a prolactina, vê lá que está um pouquinho elevada, você sabe que aquilo é leite. Então, meninas, façam, porque às vezes depois você parou de amamentar, mas às vezes ficou, parece, depois eu fui ouvir explicação e ficou ali. Às vezes fica um pouquinho. Um pouquinho. E quando você faz ali o autoexame, sai um pouquinho de leite, se for o caso. Então, assim, também acho que por isso que é legal a gente ter a pauta, pra gente não se assustar, porque receber assim a notícia e achar alguma coisa, isso já altera tanto essa parte emocional feminina, que você já contou várias vezes aqui, que contribui para piorar, muitas vezes, casos de qualquer doença, qualquer patologia que a gente tenha. A gente sabe que hoje o estresse é o fator preponderante para todos os tipos de cânceres. Preponderante. Então, o estresse diário, aumento dos hormônios, adrenalina, cortisol, toda essa oscilação que tem, principalmente no corpo da mulher, isso acaba contribuindo muito também para o desenvolvimento dessas patologias. Então, super importante você conversar com o seu médico para que ele esclareça as dúvidas e até ter o contato, o celular, o telefone do médico. Apareceu alguma coisa, liga para o médico, manda uma mensagem, manda um e-mail, doutor, aconteceu isso. Ele vai pedir para você ir até o consultório, vai encaixar você ali com uma brevidade maior para te tranquilizar e ter certeza de que isso é uma doença benigna na mama e não, obviamente, um câncer de mama. É verdade. Isso que você está dizendo, claro que tem que partir da mulher também procurar esse tipo de orientação, de ajuda, fazer o autoexame, ter as informações, porque você trouxe, inclusive, aqui, olha só, diferentes tamanhos e eu imagino que seja para ilustrar exatamente algumas coisas que nós mulheres podemos desenvolver. Então, vamos falar de um nódulo que não é cancerígeno. O que é considerado um nódulo? O nódulo de mama geralmente são alterações que ocorrem nas glândulas mamárias, uma fibrose com o passar dos anos, é normal na mama da mulher. Então, esse tecido gorduroso da mama ele vai sendo substituído por um tecido fibroso. E muitas vezes nessa substituição, essa alteração nas glândulas pode gerar um nódulo, que é o chamado fibroadenoma, um nódulo benigno, não vira câncer. Geralmente ele é um nódulo regular, ele é redondinho, ele tem as bordas totalmente lisas, ele não é aderido. O que é isso de não ser aderido? Na hora que você palpa na mama, você põe ele entre os dedos, você joga ele de um lado para o outro. Ele mexe. Ele não está fixo, ele não está retraindo nenhum tecido mamário. Geralmente, quando você tem um câncer, às vezes você tem uma coisa que é uma retração mamária. Acontece isso na mama. O nódulo do câncer, ele repuxa o tecido mamário. Então, quando a mulher, uma dica legal também interessante que a mulher pode fazer após a palpação da mama, é na frente do espelho, colocar as 2 mãos na cintura e jogar os ombros para frente. Ela vai contrair a musculatura peitoral e se tiver alguma retração na mama, ela vai perceber. E muitas vezes acontece dessa forma que eu mostrei, como se fosse uma dobradura, um repuxamento desse tecido mamário. Isso é super importante ficar de olho também. Tinha a menor ideia. E isso, claro, a gente não está, assim, até seios maiores, seios menores, o autoexame... É possível você sentir, detectar, mesmo a mulher que tenha muito... Claro que quanto menor a mama, mais fácil fica essa palpação. Quanto maior a mama, maior a chance também dela ter mais fibrose e confundir. Então aí entram os exames, que a gente vai falar depois dos exames, que são super importantes também. Mas voltando aqui aos nódulos, então o nódulo benigno, ele não é aderido a planos profundos, ele tem as bordas regulares, ele é móvel e ele não vira câncer. Ele não vai virar câncer. Mas ele cresce. Ele pode crescer. Ele pode crescer e, ao crescer, ele pode muitas vezes comprimir algumas terminações nervosas, algumas coisas e começar a dar dor, começar a gerar um desconforto mamário. Nesse caso, aí sim teríamos indicação de mexer, de tirar porque a mulher está sentindo dor. Caso contrário, se for um achado de exame, nos exames de rotina, é um nódulo que pode ser acompanhado tranquilamente com os exames de rotina da mulher. Vamos ver um pouquinho? Vamos lá. A gente vai para as suas explicações aí. Esse está no início do vídeo, né? Ele está mostrando ali a palpação, né? A detecção de um nódulo. Então, ali dá o alerta de você procurar o médico, né? Então, os tipos de nódulo, as retrações que a gente falou que podem dar na mama. Então, tudo isso é importante que a mulher preste atenção. As posturas que você mostrou, as posturas, a palpação, sempre no sentido ali, horário. E mostrando os períodos que ela vai ter que fazer essa palpação. Se a mulher tomar anticoncepcional,
Se ela toma anticoncepcional e ela toma em uso contínuo, ela não menstrua, ela vai escolher um dia do mês para fazer essa palpação e sempre fazer no mesmo período. Ali mostrando a doença fibrocística da mama, que seria um nódulo, né, de fibrose normal, um nódulo benigno. Aqui a gente pode ter cistos também, a gente vai falar um pouco dos cistos. A diferença. E podemos ter também o câncer de mama, que aí seria o nódulo maligno, né, ou os nódulos suspeitos. Porque existe uma classificação que às vezes as mulheres ficam preocupadas quando vem o exame de mamas. Então vem ali o chamado BIRADS, né? Esse BIRADS tem de 0 até 6. E isso mostra a classificação dos achados mamários. Então se a mama tem calcificação, se não tem, se tem nódulo, se não tem, tudo isso é classificado nesse exame, nesse relatório. Olha que legal, que interessante. Agora, é claro que tem que conversar com o médico, não vamos tentar ficar lendo exames sozinhos, né? Porque não vale a pena. Não, de jeito nenhum, porque às vezes até assusta. Aí mostrando a importância de você ver os sintomas, principalmente na região da areola. As dores, onde fica mais avermelhado, muitas vezes fica com escoriações, a retração dos tecidos, o mamilo pode inverter exatamente por conta dessa retração. Então mostrando quais os sintomas que a mulher tem que ficar alerta, que podem significar alguma doença na mama. Você sabe que isso também seria uma mastite, uma inflamação. Ai, a mastite, eu tive 3 vezes. A mastite é muito comum em mulheres que amamentam, né? Porque o leite muitas vezes fica parado nos canalículos e aí ele infecciona e aquilo gera uma infecção, gera um abscesso dentro da mama. E é perigoso se não cuidar, né? Perigoso, perigoso. Muitas vezes tem que fazer a drenagem da mama, é dolorosa, né? Sai muito pus dessa região. Dói. E é extremamente comum em mulheres que amamentam. É da bactéria da criança que eu já vi? Pode segurar a imagem um minutinho? Sim, muitas vezes as bactérias que vêm da boca do próprio bebê. Às vezes acontece uma fissura no mamilo, um machucado, e por ali vira uma porta de entrada para essas bactérias causarem infecção. Como é que a mulher reconhece que ela está com uma mastite amamentando? Porque o meu foi uma dor absurda, uma febre, o João tinha 10 dias. Febre, uma dor muito forte, a mama endurece, fica avermelhada. Todos esses são sintomas de que a mastite pode estar apresentando. E dura? E bem dura, porque o que precede a mastite é um engurgitamento mamário, é o leite que empedra. Nossa. Aquele leite que fica empedrado, endurecido, se não tratado, se a gente não conseguir desempedrar esse leite, muito possivelmente aquilo é um foco para uma mastite. E aí tem que dar uma... Tem que retirar. Aí você tem as massagens para fazer, para dissolver aquilo, colocar o bebê para mamar. Que dói horrores, mas a melhor coisa foi o que eu fiz. Mas isso acontece muito, as mulheres estão com o leite empedrado, a mama dói. Aí o que ela faz, começa a dar o outro. Aquela outra mama que ela não está dando, vai empedrar mais ainda, porque não está tendo a saída desse leite. Entendi. Então, mesmo dolorido, vai ter que pôr para mamar ou tirar na bombinha, mas tem que tirar aquele leite. Tem que fazer uma massagem, desempedrar o leite e tirar na bombinha. Tá aí, então aproveitamos, já falamos de mastite também. Vamos deixar uma perguntinha do público, Glaucio, eu sei que chegaram várias. Público que adora você, tem muita pergunta bacana no nosso Insta. Vamos colocar uma. Olha lá, perguntinha da Marli, um beijo pra você. Tenho mamas densas e quero saber o risco de ter nódulos. São visíveis na mamografia? Como é que é esse lance? Na verdade, são. Você tem o ultrassom de mamas e a mamografia, que são exames que se complementam. Então, a mamografia é recomendada. Hoje em dia tem muitas controvérsias de quando a mulher deve começar ou não fazer mamografia. Porque em alguns países, algumas diretrizes estão dizendo já a partir dos 45 apenas. No Brasil sempre foi a partir dos 40. Mas é porque a gente tem as prevalências de câncer diferentes em determinados países. Sua opinião? Normalmente, se a mulher não tem histórico absolutamente nenhum, ela deve fazer a partir dos 40 anos. Se ela tem um histórico pessoal de muitos nódulos, ou mesmo familiar, a mãe com câncer de mama, uma irmã com câncer de mama, aí vale a pena você puxar um pouquinho antes, começar a partir dos 35 anos. Tá. Esse exame ele é feito e também é feito junto com o ultrassom de mamas. Um complementa o outro. Lesões que um vê, muitas vezes o outro não vê. Então é importante um exame fazer complemento do outro. A mulher jovem, ela pode dar um segmento só com o ultrassom de mamas, não tem problema nenhum. E hoje nós temos o exame também da termografia. Tá. A termografia é como se fosse uma máquina fotográfica, onde você vai tirar uma foto da região mamária e ele vai demonstrar onde pode ter possíveis focos de inflamação pela diferença de temperatura. Então você consegue detectar muitas vezes um câncer de mama antes de uma mamografia detectar. Por conta da termografia. Está chegando no Brasil aos poucos, ainda é muito pouco divulgada, mas é extremamente interessante. Um exame sem radiação, indolor, não se encosta na paciente, a paciente fica apenas nua com a mama de fora e é retirada uma foto, onde nesta foto você vai conseguir ver essa diferença e saber se tem alguma área ou não com uma chance maior de desenvolvimento para câncer. Então é termografia. Ela serve para várias partes do corpo, mas principalmente focado nessa parte de mamas que a gente está falando hoje, ela é excepcional também. Regina, um beijo pra você. Mulheres que nunca amamentaram têm mais chance de ter câncer de mama? Boa pergunta. Ótima pergunta. Tem. Todas as mulheres que não engravidaram, todas as mulheres que não amamentaram, todas as mulheres que menstruaram muito cedo
ou que tiveram uma menopausa muito tardia. Como elas ficam mais tempo, um período mais longo, mais anos expostas a esses hormônios, o risco para câncer de mama é maior. Então não é mito, é verdade. Não é mito, é verdade. Assim como a gente fala... A amamentação protege. Até dos animais, a gente fala de cachorro, né? Você tem cadelinha e fala assim, ai não, ou eu castro ou cruzo, porque senão tem perigo de câncer. É a mesma coisa. Mesma coisa. Então tem relação sim. Vamos para uma próxima pergunta. Já já nós vamos mostrar os tipos de nódulo em imagem para vocês. Mas vamos mais uma perguntinha que eu sei que vocês adoram. Olha, Érica, um beijo, obrigada. É possível desenvolver o câncer de mama através de alimentos que consumimos? Eles atrapalham? Então, depende do que você consome. Que eu sempre bato na tecla, os hábitos de vida. Se você come fast food, toma muito refrigerante, substâncias que têm muitas toxinas, a chance vai ser muito maior. Existem substâncias cancerígenas em conservantes, em corantes e tudo mais. Então, a alimentação influencia muito, tanto para o desenvolvimento quanto para a proteção. Por exemplo, as crucíferas, os vegetais de folhas verdes escuras, elas têm uma substância chamada indol 3-carbinol. Esse indol 3-carbinol é uma substância protetora para a expressão do gene de câncer de mama. Ou seja, se você já tem na família um histórico de uma irmã, de uma mãe que teve câncer de mama, ou você come 4 vezes por semana crucíferas, ou você pode mandar manipular o indol 3-carbinol e tomar em cápsulas todos os dias. Isso vai ajudar muito também na proteção. Então a parte alimentar, ela tanto pode prejudicar quanto pode ajudar. Então, procurar o médico, ter essa informação, conversar com o seu médico e, se você já tem casos, começar a prevenção. Exatamente. Como chama o princípio? Esse princípio chama assim, indol 3-carbinol. Mas a gente faz um complexo, você pode colocar a vitamina D, que a gente já sabe de todos os benefícios da vitamina D na proteção de câncer também. A gente vai falar de cisto mamário. Uma das grandes causas de cisto mamário é deficiência de iodo. Ah, é? Iodo. Porque a mama, na mulher, é o que mais puxa iodo no corpo. Tanto a mama quanto as tireoides. Se está em falta, além de distúrbios tireoidianos, você começa a desenvolver cistos mamários. Muitas vezes você só de repor iodo, você desaparece com os cistos mamários. Não precisa fazer punção, então, não precisa fazer nada. A gente tem os tipos. Aí vamos para o lance do cisto, que é uma coisa interessante. É comum que a mulher tenha cisto? Muito comum. Extremamente comum. O cisto é como se fosse uma bexiguinha, uma bolinha cheia de líquido na mama. A diferença para o nódulo é que o nódulo ele é sólido. Se você cortar ele no meio, ele é sólido. O cisto não, se você furar, ele rompe, sai líquido. Essa é a diferença de nódulo para cisto. O nódulo é uma alteração fibrocística, uma alteração do tecido fibroso da mama, das glândulas da mama. Já o cisto, ele pode surgir, como eu falei, por uma deficiência de alguma coisa, como, por exemplo, de iodo. E você ele repõe e desaparece. Se ele for muito grande, você pode até fazer uma punção desse cisto para você esvaziá-lo. Se a mulher estiver sentindo dor, estiver comprimindo outros tecidos, terminações nervosas, você esvazia, ele diminui e aí a mulher para de sentir dor. Quanto a mulher precisa fazer uma punção quando a gente está falando de algo encontrado na mama? Ainda é algo ou método para que você veja se é maligno ou benigno? Coisa Sem assim? sombra de dúvida. Lembra que eu falei da classificação de BIRADS que você tem de 0 a 6? Normalmente até um BIRADS 3 você consegue fazer um acompanhamento se a mulher não tem nenhum histórico, nada que prejudique. Um BIRADS 4 já seria uma lesão onde tem um potencial maligno de aproximadamente 20%. Então, se é uma lesão que tem 20% de chance de poder ser maligna, você faz a punção aspirativa por agulha fina, retira células desse nódulo e vão para análise microscópica. Vai para ser feito o exame anatomopatológico. E lá vai dar a certeza, 100% de certeza, sim ou não, se são células benignas ou se existem células malignas. Olha que interessante. E aí o mastologista vai tomar a conduta se vai ser retirada a mama, se vai ser retirada um quadrante da mama, uma parte da mama, ou se aquele nódulo é benigno e o ginecologista vai continuar fazendo somente o segmento, o acompanhamento. Doutor Domingos, como eu sei que você gosta também de colocar um lado pessoal, né, como médico e tal, na sua opinião, para a mulher que já teve um câncer de mama num seio, você acha que aquela opção, a possibilidade de retirar as duas mamas para você prevenir que outra, depois de alguns anos, tenha o aparecimento da doença, você acha válido? Depende muito, primeiro, como eu já disse, do histórico familiar dessa paciente. Segundo, se ela vai realizar os exames do BRCA1 e 2 para ver se ela tem a predisposição a esse câncer. Os marcadores tumorais, eles já diminuíram. Quando a gente fala de marcadores tumorais, você tem o CEA, você tem o CA15-3, o CA27-29, que são marcadores, são substâncias que o câncer produz, o próprio organismo produz na vigência do câncer. Então você tem algumas formas de mapear para saber se essa mulher tem ou não uma maior predisposição
de desenvolver o câncer na outra mama. Não é regra, então não tem que ser tratado com muito cuidado. Até porque, como eu falei, existem maneiras da gente prevenir. Tá. Então não é porque ela teve em uma que obrigatoriamente ela terá na outra. Agora, é diferente. Você pega quem fez a Angelina Jolie, que a gente estava falando, que ela retirou as mamas, ela fez os exames, ela tinha uma alta probabilidade para câncer, mais de 90%. Teve a mãe que morreu de câncer de mama, então ela já tinha uma indicação formal e foi uma opção dela. Tá. Não era obrigatório também retirar. Existiam outras maneiras de se prevenir. Mas é uma opção que a mulher tem. Se ela não quer ficar preocupada, ela tem essa opção. É, o negócio da preocupação, né? Eu acho que hoje as condutas médicas devem ser tomadas juntamente com o paciente. Afinal de contas, é a decisão sobre a vida daquela pessoa e é ela quem tem que ter uma participação ativa nessas decisões. Perfeito. Vamos colocar mais perguntinha do público. Olha lá. Um beijo, Beatriz. Obrigada. Quem tem displasia mamária tem mais disposição, ou vamos dizer assim, predisposição para desenvolver nódulos? Tem, sem dúvida. É aquilo que a gente falou. Toda mulher que tem a displasia mamária, uma fibrose mamária mais excessiva, ela tem uma maior chance de ter nódulos. Não de ter câncer, mas de ter o nódulo. Que é diferente, como que é você bem falou. diferente. O nódulo não tem problema nenhum, é que as mulheres se assustam, né? Apalpou a mama, sentiu um caroço, ela já fica assustada. E sabe qual é o grande problema, Carol, que eu vi muito nos hospitais públicos na época que trabalhava na faculdade de medicina? Às vezes as mulheres chegavam com as mamas já num estágio avançado de câncer por vergonha. Ela começava com uma lesão de mama e ela tinha vergonha de ir ao médico. E aquilo ia desenvolvendo, até chegar num ponto que já não tinha mais cura. Aí sim ela procurava o médico. Então assim, surgiu alguma coisa, está tendo secreção na mama, não tenham vergonha, comuniquem o marido, o parceiro, o namorado e procurem o médico. É super importante. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a percentual de cura que essa paciente vai ter, de 100% de cura. Isso é verdade. E hoje, graças a Deus, a medicina está tão avançada e a gente tem cada vez mais histórias positivas, inclusive no nosso programa especial que a gente fez aí do Outubro Rosa, histórias positivas, histórias lindas de mulheres que venceram. A gente tem a Paulinha, que vem sempre aqui, do Viver Sem Trigo, que teve e tal. Então, assim, eu acho que hoje a gente está aqui para alertar, mas que é um diagnóstico muito mais de cura, né, do que o inverso, então. Se detectado precocemente, nós temos quase 100% de cura. E uma coisa importante, a gente sempre fala do Outubro Rosa, dos alertas, a gente tem que lembrar que o câncer não escolhe calendário. A mulher tem que lembrar da mama todos os meses. Todos os meses ela deve fazer essa palpação. Verdade. E se detectado, quanto mais precoce, maior a chance de cura. Perfeito. Vamos colocar mais perguntinha do público, Glaucia, mulherada. Adoro o Doutor Domingos. Olha, eu tô vendo, eu vou acompanhando aqui pelo meu, pessoalmente, tem um monte. Tamires, um beijo, obrigada. Descobri no mês passado que eu estou com um nódulo no seio esquerdo. E o médico disse que não era grave, mas que devia repetir os exames a cada 6 meses. Mas comecei a sentir algumas pontadas na mama. Devo me preocupar? É aquele caso que você contou no início, que pode aumentar o tamanho e a mulher sentir uma dor, por exemplo? Sim, ele pode aumentar de tamanho e começar a comprimir terminações nervosas. Comprimir algum nervinho. E aí a mulher começa a sentir uma sensibilidade maior, uma dor maior. Nesse caso, apesar de ser um nódulo benigno, onde a indicação seria só de acompanhar, se está dando algum sintoma negativo, vale a pena retirar. Porque aquilo está incomodando, aquilo está doendo. Tá. Então temos uma indicação de mexer e de retirar esse nódulo. Agora, se o que ela deve pesquisar é saber se essa sensibilidade, essa pontada que ela está tendo, se é por conta daquele nódulo. Às vezes pode ser alguma outra coisa. Ela tem que investigar e saber o que está acontecendo com a mama dela. Tá. Se ela não tinha sintomas e passou a sentir, primeira coisa, procure o médico. Procure o ginecologista, explique o que está acontecendo e faça os exames necessários. Seja ultrassom, mamografia, termografia, não importa. Ela deve ser feito o exame. E lembrando que o médico deve palpar essa mama. Mais importante do que os exames de imagem é a gente fazer a palpação da mama. O médico colocar a mão e palpar. Porque a sensibilidade na mão do médico já está habituado, é muito maior do que na mão da própria paciente. Sem dúvida. E uma coisa interessante para a gente falar é sobre prótese mamária. Não posso esquecer disso aqui. Eu estou olhando para ela e falei, agora nós vamos para prótese. E aí? Então, hoje a gente sabe que é uma coisa extremamente comum. Sim. Muitas mulheres possuem prótese de mama. No Brasil, então? No Brasil, muito, né? Agora, independente dela ser colocada na frente do músculo, atrás do músculo, a técnica que foi utilizada, é super importante saber o seguinte. Hoje nós sabemos que o exame padrão ouro para quem tem a prótese não é a mamografia, e sim a ressonância nuclear magnética de mamas. Por quê? Porque você imagina, Carol, se você tem uma mama com uma prótese aqui na frente, lesões atrás da prótese podem ficar mascaradas. E muitas vezes, na hora de comprimir a mama na mamografia, você não consegue detectar.
Tá. Então é importante que se faça a ressonância periodicamente em mulheres que possuem prótese mamária. Como que é a ressonância nesse caso? É aquela que tem que aquela entrar que no você corpo entra todo? no aparelho, isso, você tem que entrar Que no é todo aparelho na fechado. região torácica, é fechado, você vai fazer o escaneamento da mama e vai ver ali se tem ou não alguma lesão. O ultrassom de mamas também é indicado, então ultrassom de mamas com a ressonância nuclear magnética de mamas. A mamografia já não... Talvez Já não seria o mais indicado, Olha, porque você pode perder algumas lesões que possam estar atrás da prótese, pode passar batido na mamografia. De qualquer forma, quem tem prótese, etc., a gente não aumenta o risco de alguém que tem uma predisposição para desenvolver e para ter câncer porque colocou uma prótese. Para ter o câncer, não, mas para ter nódulos, muitas vezes sim. Porque o fato do médico ter cortado a mama, aquilo gerou um tecido cicatricial, vai gerar uma fibrose por conta da cicatrização. E nessa fibrose pode se desenvolver um nódulo mamário. Que interessante. Então, nódulo sim, mas não que aumente o risco para câncer. Tá aí. Vamos colocar mais perguntinha que dá tempo, hein? Tá chegando no finalzinho do programa, mas dá tempo. Olha lá. Beijo, Sheila, obrigada. É verdade que estrias nas mamas podem ser sinais de um câncer de mama? É verdade, Carol, mas não é a estria propriamente dita que a gente está acostumado. Que tem na pele, aquela que fica no bumbum. Se a gente mostrar aqui, eu vou até virar esse daqui, se a câmera puder pegar, puder focar neste mamilo, olha como do lado tem uma retração. Vou virar aqui para vocês. Tá vendo? Tem um mamilo e tem uma retraçãozinha aqui do lado do mamilo. Na mama, aqui, ó, até expliquei a retração. Isso aqui muitas vezes a mulher confunde com uma estria. E na verdade não é uma estria. Se você olhar pelo outro lado, eu vou virar agora para vocês. É um relevinho, olha né? aqui, ó, é um câncer de mama muitas vezes repuxando a região da pele. Olha aqui. Tá. Então é isso que é importante ficar atento. A estria, por si só, se for uma estria na mama, ela não tem nenhuma relação com câncer de mama. Agora, se nós tivermos uma retração mamária, pode ser sim um nódulo cancerígeno, um nódulo maligno que está repuxando o tecido mamário. Tá. Uma coisa que a gente tem de diferenças, quando a gente tem um nódulo maligno, ele é um nódulo irregular, geralmente ele não é ovalado, arredondado igual um nódulo benigno, ele tem espículas, ele tem calcificações, ele é aderido, como a gente falou, então ele é bem diferente de um nódulo benigno. Mas isso a própria palpando, palpação, já dá pra... dá para saber na própria palpação. O médico, na hora do exame, palpando a mama, se ele achar um nódulo, ele já pode dizer, olha, tem grande possibilidade de ser benigno, ou olha, e temos uma chance grande aqui de estar diante de um câncer de mama, de um nódulo maligno, por conta das características palpatórias dessa mama. Doutor Domingos, a gente tem 1 minuto. Quando isso acontece com o médico-paciente ali na sala e tal, a orientação de vá o quanto antes no mastologista é algo que é imprescindível ali? É imprescindível. Hoje a gente sabe muitas vezes das dificuldades dos pacientes em procurar os postos de saúde, marcar uma consulta e agendar os exames. Então, se você passou no médico, o médico detectou, peça para ele fazer um encaminhamento escrito com urgência, para que você vá e faça os exames o quanto antes para detectar. Como eu disse, o diagnóstico precoce é o que vai ser a diferença entre o sucesso ou não desse câncer. Quanto antes a gente detectar, maior a chance de cura, de 100% de cura. Tá aí, só tenho que agradecer, né? Um monte de pergunta pra você. Muita coisa. Muito obrigada, é claro que ele volta. Vai lá, domingosmantelli.com.br, siga nas redes sociais, o Insta dele é sempre muito completo e ele fala mesmo pra todo mundo ter informação. @domingosmantelli, tudo junto, 2 L's e no final...